Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação que o Teu Espírito nos concede enquanto lemos as Escrituras. Nós reconhecemos e declaramos pela fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, nós te agradecemos pelo Teu consolo e pela esperança que nós encontramos aqui no Evangelho. Reconhecemos que muitas vezes os nossos corações se turbam. Ó Deus, o nosso coração se enche de angústia e perplexidade diante dos desafios da vida, diante das incertezas, diante dos sofrimentos. Mas o Senhor nos convida a crer em Ti da mesma forma que cremos no Pai. Nos ajuda, ó Deus, a depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, sabendo que Tu és Deus e que nunca nos desampara. Obrigado, Pai, porque na Tua casa há muitas moradas e cremos que Jesus foi preparar um lugar para nós através da Sua morte e ressurreição. Que essa verdade nos encha de paz, de consolo e de esperança. Deus, nós te agradecemos pela promessa de que Jesus voltará para nos levar junto dele, para que onde ele estiver nós estejamos também. Que a expectativa da segunda vinda de Cristo encha o nosso coração de alegria e nos ajude a viver como peregrinos nesse mundo, com os olhos fixos na realidade eterna que nos aguarda. Nos perdoa, Senhor, pela nossa lentidão, muitas vezes, em compreender quem o Senhor é. Assim como os discípulos te perguntaram no caminho, nos ajuda a não buscar sinais e prodígios extravagantes, mas a conseguir perceber o Senhor enquanto lemos a Tua palavra, enquanto observamos a rotina da vida. Que a Bíblia seja a nossa fonte de verdade e direção. Que ela seja o lugar onde ouvimos a Tua voz de uma forma clara. Que os nossos corações, ó Deus, sejam movidos pela compaixão por aqueles que estão necessitados e pelo desejo de anunciar o Teu Evangelho. Nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Nos ajuda a alcançar mais vidas para o Teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Ó Deus, eu oro para que essa palavra não volte vazia, mas para que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Usa, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem como um instrumento para a Tua glória. Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Dê paz àqueles que estão aflitos. Dê provisão àquele que está necessitado. Abre as portas, Pai, para essa irmã, para esse irmão. Restaura essa família, restaura esse casamento que está em crise. Cura essa pessoa que tem lutado contra essa enfermidade. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nesse momento se submetendo a um processo de quimioterapia. Que esse remédio seja eficaz. Que essa doença, ó Deus, seja sarada para a glória do Teu nome. Prepara essa equipe médica para essa cirurgia. Coloca habilidade e destreza nas mãos desse médico, desse anestesista, dessas pessoas que fazem parte dessa equipe que está nesse plantão agora desse hospital. Usa a vida deles, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro
e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Salmo 42, o versículo 5, diz assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você já se perguntou assim, por que eu estou passando por isso? Já se sentiu preso em um lugar que você nunca escolheu estar? Um lugar inesperado, desconfortável, pequeno demais para os seus sonhos? Talvez você esteja se perguntando agora mesmo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hoje você vai entender que às vezes Deus permite que a tempestade te leve para um lugar que você nunca planejou ir. Porque há pessoas naquele lugar que precisam do que você carrega. E no final desse vídeo eu vou orar por você. Por isso, já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, todos os dias, nós compartilhamos uma palavra de fé e esperança. Se você quer receber uma mensagem de Deus todos os dias no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você ativar, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Combinado? Eu quero levar você hoje para o livro de Atos, no capítulo 28. É uma história incrível sobre o apóstolo Paulo. Deixa eu te contar o que estava acontecendo com ele. Paulo estava preso, não porque ele havia cometido um crime, mas porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma, junto com outros 275 prisioneiros, em um navio que atravessava o mar Mediterrâneo. Mas no meio da viagem, uma tempestade violenta atingiu aquele navio. Por 14 dias, eles foram jogados de um lado para o outro pelas ondas. Eles perderam toda a carga. Eles perderam a âncora. E eles perderam a esperança. A Bíblia diz que eles não viam nem o sol nem as estrelas há dias. E quando tudo parecia perdido e eles achavam que nada poderia piorar, o navio naufragou. Imagine a cena: 276 pessoas nadando desesperadamente, se agarrando em pedaços de madeira, lutando contra as ondas, até que finalmente conseguem chegar a uma ilha chamada Malta. Ilha essa que Paulo nunca tinha ouvido falar. Uma ilha que não estava nos planos dele. Paulo queria ir para Roma pregar o evangelho. Mas em vez disso, ele acordou encharcado, com frio, tremendo, em uma ilha desconhecida chamada Malta. E é exatamente aqui que eu quero falar com você hoje. Porque talvez você esteja em Malta agora. Malta é aquele lugar na sua vida onde você nunca planejou estar. Pode ser uma doença que você não esperava estar enfrentando, ou ver alguém que você ama enfrentando uma doença. Pode ser um desemprego que chegou de repente, justo agora que você estava começando a se estabelecer financeiramente. Pode ser um relacionamento que terminou de forma inesperada e deixou você se sentindo naufragado. Pode ser uma perda, um luto, uma decepção, uma dor que você não sabe como explicar. Você está perguntando a Deus, por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia diz que os moradores daquela ilha foram muito gentis com os náufragos. Estava chovendo e estava fazendo frio. Então, eles fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas. E Paulo, sendo um homem prestativo, decidiu ajudar. Ele pegou alguns gravetos para colocar no fogo. Mas quando ele colocou aquela lenha na fogueira,
algo terrível aconteceu. Uma cobra venenosa saiu do meio da madeira e mordeu a mão de Paulo. Pense bem no que estava acontecendo. Paulo tinha acabado de sobreviver a uma tempestade que quase matou todo mundo no navio. Ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. Ele tinha nadado até aquela ilha e estava tentando se recuperar. E agora, justo quando ele pensou que o pior tinha passado, uma cobra o mordeu. É quase cômico, não é verdade? A não ser que seja com você. A não ser que seja você que toda vez que pensa que a luta acabou, vem mais uma coisa. Toda vez que você acha que vai ter um alívio, vem mais um problema. E sabe o que é pior? As pessoas que estavam assistindo começaram a julgar Paulo. Eles olharam para ele com a cobra pendurada na mão e disseram: esse homem deve ser um assassino. Ele sobreviveu ao mar, mas a justiça divina não vai deixar ele viver. Você tem que tomar cuidado com as pessoas, irmãos, porque quando você está passando por dificuldades, sempre vai ter alguém pronto para dizer que é culpa sua. Sempre vai ter alguém insinuando que você fez algo errado, que você está fora da vontade de Deus, que está sendo castigado. Quantas vezes nós não ouvimos alguém atribuir uma depressão ou até um câncer a uma vida de pecados? Pessoas que dizem: o que ela fez para estar passando por isso? Sendo que a própria Bíblia, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a palavra diz que o sol brilha para justos e injustos. Irmãos, é tão triste quando alguém fala algo assim. E muitas vezes essas palavras até afastam algumas pessoas da igreja. Muitas vezes, além de algumas pessoas que insistem em falar o que não sabem, o diabo também tenta te convencer de que se você realmente tivesse um Deus, você não estaria passando pelo que está passando. Mas eu vim aqui te dizer hoje que isso é mentira. Olha só o que Paulo fez. Ele não discutiu com aquelas pessoas. Ele não tentou se explicar. Ele não entrou nas redes sociais para escrever um textão defendendo a honra dele. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz em Atos 28, verso 5, que ele simplesmente sacudiu a cobra no fogo e continuou como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que você precisa parar de explicar sua vida para as pessoas e simplesmente sacudir a cobra. Sacudir a crítica, o julgamento, a fofoca. Sacudir tudo aquilo que está tentando te envenenar e continuar andando na direção que Deus mostrou para você. Paulo sabia algo que aquelas pessoas não sabiam. Deus tinha dito a ele: você vai chegar em Roma. Então, se Deus disse que ele chegaria em Roma, ele não podia morrer em Malta. Simples assim. E quando Paulo sacudiu aquela cobra no fogo, os moradores da ilha ficaram esperando. Eles acharam que ele ia inchar, cair no chão e morrer ali mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Paulo continuou normalmente. E quando as pessoas viram aquilo, elas mudaram completamente de opinião. Antes, elas achavam que ele era um assassino. Agora, elas achavam que ele era um Deus. Isso te ensina algo importante. Você não pode colocar sua confiança na opinião das pessoas. Porque hoje elas te julgam, amanhã elas te aplaudem. Hoje elas falam mal de você. Amanhã elas querem ser suas amigas. A opinião das pessoas muda com o vento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que ele diz a seu respeito e a respeito da sua jornada é o que realmente importa. Agora vem a parte dessa história que eu mais amo. Por causa do que aconteceu com Paulo, o líder daquela ilha, um homem chamado Públio, ouviu falar dele e convidou Paulo e seus companheiros para ficarem na casa dele por 3 dias. E durante aquela visita, Paulo descobriu uma coisa. O pai de Públio estava muito doente.
ele estava acamado, com febre alta e disenteria. Era um caso grave e ninguém conseguia curá-lo. Quando Paulo ouviu isso, eu imagino que ele começou a entender. Ele começou a conectar os pontos. A tempestade, o naufrágio, a ilha desconhecida, a cobra, tudo começou a fazer sentido. Paulo percebeu, havia uma razão para eu passar por aquela tempestade. Havia um motivo para o navio naufragar. Havia uma razão para eu estar em Malta. Porque há um homem nessa ilha que precisa de um milagre. E Deus me trouxe aqui para ser a resposta. Paulo entrou no quarto daquele homem, orou por ele e colocou as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi completamente curado. Mas presta atenção nisso. A mesma mão que curou aquele homem era a mesma mão que tinha sido mordida por uma cobra 3 dias antes. A mão que sofreu foi a mesma mão que trouxe cura. A mesma mão que foi atacada foi a mão que operou um milagre. E quando a notícia se espalhou pela ilha de que aquele homem tinha sido curado, sabe o que aconteceu? Toda a ilha começou a trazer seus doentes para Paulo. E a Bíblia diz que todos foram curados. Todos. Uma ilha inteira foi transformada porque um homem decidiu sacudir a cobra e continuar cumprindo o propósito de Deus. Escute o que Deus está te falando hoje. Você está perguntando, por que eu estou passando por isso? Eu vim te dizer que tem uma razão. Você pode até não entender agora. Você pode não ver o propósito ainda. Mas Deus nunca desperdiça uma dor. Deus nunca desperdiça uma tempestade. Aquilo que você está passando, aquela dificuldade que parece não ter sentido, aquele lugar onde você está preso agora, pode ser exatamente onde Deus quer te usar, de uma forma poderosa. Paulo pensou que ele precisava de Malta para se abrigar daquela tempestade, quando na verdade era Malta que precisava de Paulo. Aquela ilha inteira estava esperando por ele. Aquelas pessoas estavam esperando pelo milagre que ele carregava. Mas Paulo nunca teria chegado até lá se não fosse pela tempestade. Então, deixa eu te perguntar, e se a tempestade que você está enfrentando não for para te destruir, mas para te posicionar? E se aquilo que você chama de desvio for, na verdade, a direção de Deus? E se o lugar onde você não queria estar for exatamente o lugar onde Deus quer te usar? Você precisa parar de ficar preso na terra do porquê e começar a buscar a revelação do para quê. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: para que Deus está me preparando? Quem é que está nesse lugar que precisa do que eu carrego? Que milagre Deus quer operar através da minha história? Talvez você esteja passando por uma enfermidade agora, mas do outro lado dessa luta há um testemunho que vai fortalecer a fé de milhares de pessoas. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, mas Deus está te ensinando a depender dele de uma forma que você nunca dependeu antes. Talvez você esteja passando por uma tempestade no seu casamento, mas a restauração que Deus vai trazer será tão poderosa que outros casais vão se inspirar em você. O que você está passando não é para te matar, é para te preparar. Aquela cobra não conseguiu envenenar Paulo. Aquela tempestade não conseguiu afogar Paulo. E o que você está enfrentando agora não vai conseguir te destruir, porque Deus já decretou que você vai chegar ao seu destino. Você vai cumprir o propósito dele para a sua vida. Então, hoje eu quero te desafiar. Pare de tentar entender tudo. Pare de exigir que Deus te explique cada detalhe. E simplesmente confie. Confie que Ele sabe o que está fazendo.
Confie que Ele está no controle, que no final tudo vai cooperar para o seu bem. Escreva aqui nos comentários agora o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que tem propósito em todas as coisas. Obrigado porque nada na nossa vida é desperdício. Obrigado porque as tempestades que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos posicionar. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada um que está perguntando por que estou passando por isso. Senhor, dá a eles a revelação. Abre os olhos espirituais deles para enxergar que o Senhor está preparando algo grande, que aquilo que parece ser um naufrágio é, na verdade, um redirecionamento divino. Ó Deus, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. O Senhor conhece cada dor, cada lágrima, e eu sei que, se for da Tua vontade, essa tempestade pode ser transformada em um testemunho. Essa provação pode virar uma promoção, e esse deserto pode ser um destino estabelecido pelo Senhor com um propósito específico. Que assim como Paulo sacudiu a cobra no fogo, essas pessoas aqui possam se livrar de tudo aquilo que está tentando envenená-las. Toda palavra negativa, toda crítica, todo julgamento, toda dúvida, que elas sacudam e continuem andando na direção que o Senhor já mostrou. E assim como a mão de Paulo foi usada para curar depois de ser mordida, que a dor dessas pessoas seja transformada em poder. Que aquilo que tentou destruí-las se torne o instrumento que o Senhor vai usar para libertar outras pessoas. Oh meu Deus, dê força àquele que está cansado. Dê esperança a essa pessoa que está desesperada. Dê direção para quem se encontra perdido. Conceda a Tua cura aos enfermos. Dá provisão aos necessitados. E, acima de tudo, nos dê a certeza de que o Senhor nunca nos abandonou. Que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra cheguem ao destino que o Senhor já preparou para elas. Que a tempestade não as impeça. Que a cobra não as envenene. Que Malta não faça delas prisioneiras. Porque cremos que Tu és Deus e que Tu tens um plano perfeito. Em nome de Jesus nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode não ter escolhido estar em Malta, mas agora que você está aqui, Deus vai usar você de uma forma poderosa. Não desperdice essa temporada reclamando. Use ela para glorificar a Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus multiplique na sua vida. Que Deus transforme a sua Malta em um lugar de milagres. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Pai amado, Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, nós entramos agora na Tua presença com reverência, Senhor, com humildade, com fé. Antes de qualquer coisa, nós queremos Te agradecer. Obrigado pela nossa vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar diante de Ti. Obrigado porque, mesmo quando nós não percebemos, o Senhor estava cuidando de nós, nos sustentando e nos guardando. Nós queremos Te pedir perdão. Perdão por todas as vezes em que olhamos mais para o tamanho dos nossos problemas do que para o tamanho do Senhor.
Perdão pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Pelas vezes em que nos calamos quando deveríamos ter orado e desistimos quando tínhamos que perseverar. Que o Senhor perdoe o pecado de cada um e que o Espírito Santo vá trazendo à mente dessa pessoa, desse irmão e dessa irmã, cada pecado que tem feito parte da nossa vida. Não para nos condenar, mas para nos mostrar que o Senhor vê essa falha, se importa conosco e quer nos ajudar a promover a mudança. O Senhor quer transformar aqueles que estão em Cristo em novas criaturas. Ó Deus, lava o nosso coração, nos lava por dentro, nos purifica e nos alinha novamente à Tua vontade. Assim como o Senhor fez com Daniel, visita agora cada pessoa que está aqui orando junto comigo. Eu oro por esse irmão e por essa irmã, que se sentem cercados, pressionados, encurralados, como se estivessem dentro de uma cova de leões. Pessoas que estão travando batalhas silenciosas, lutas que ninguém percebe, dores que muitas vezes elas mesmas não conseguem explicar. Pai, o Senhor conhece cada nome, cada história, cada dor, cada lágrima. Eu oro por quem enfrenta uma enfermidade e já perdeu as forças, por quem luta para ver a sua família restaurada. Eu oro por essa pessoa que vive uma batalha financeira que tem tirado o sono dela. Eu apresento ao Senhor cada pai e cada mãe que tem clamado por seus filhos, por decisões erradas que eles tomaram, por caminhos enganosos que podem levá-los à destruição. Nós sabemos que não há situação impossível para ti. Assim como o Senhor enviou o teu anjo lá na cova dos leões, envia agora o teu socorro, Deus. Fecha a boca dos leões que tentam nos devorar. O leão do medo, da ansiedade, da depressão, da escassez, da enfermidade, o leão da contenda dentro de casa. Ensina-nos a ter uma fé viva, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, mas uma fé que não desiste, uma fé que ora com as janelas abertas, se for preciso, uma fé que não negocia a comunhão contigo. Dá-nos um coração perseverante, que continua orando mesmo quando a resposta ainda não chegou, que continua confiando mesmo quando tudo parece contrário. Um coração que persevera até mesmo quando a resposta for não, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, nós escolhemos te agradecer, Senhor. Agradecer antes do milagre. Agradecer mesmo sem saber se haverá um milagre. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está agindo, porque a nossa história não termina na dor, na cova e nem no desespero. A nossa história terminará em testemunho. E nós declaramos com fé e com convicção que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. E através das feridas dele, nós fomos curados, sarados, restaurados. Nós temos paz, esperança e vida. Reconhecemos que tudo é sobre Jesus. Tudo começa e termina nele, porque dele e por ele são todas as coisas. Nós entregamos agora, Pai, cada pedido deixado aqui nos comentários, cada clamor, cada nome escrito. Atende cada oração conforme a tua vontade. Fortalece a fé, renova as forças, traz paz a esse coração cansado e esperança para essa alma ferida. Nós descansamos e confiamos em Ti. Cremos no Teu poder. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 39, do versículo 4 ao versículo 7, está escrito assim: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro.
Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Tem uma pergunta que a maioria das pessoas evita fazer. Não por falta de coragem, mas talvez por medo da resposta. A pergunta é essa: quanto tempo você ainda tem? Essa não é uma pergunta mórbida. É uma das perguntas mais libertadoras que alguém pode fazer a si mesmo. Foi exatamente essa pergunta que o salmista Davi trouxe diante de Deus, num momento de profunda honestidade espiritual. E a resposta que ele recebeu não o paralisou, ela o libertou. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época em que tudo nos convida a correr mais rápido, acumular mais coisas, conquistar mais. As redes sociais nos mostram o que os outros têm. O mercado nos diz o que nós precisamos comprar. E a vida vai passando, silenciosa, implacável, enquanto nós estamos ocupados demais para perceber. O Salmo 39 é um espelho que Deus nos oferece não para nos envergonhar, mas para nos despertar. E o que nós vemos quando olhamos de verdade para esse espelho? Vemos a nossa fragilidade, vemos nosso tempo limitado, mas também, e aqui está a boa notícia, vemos onde está a única esperança real. No verso 7, Davi diz assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes de continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Essas ações são muito rápidas, mas elas nos ajudam a alcançar mais vidas aqui no YouTube. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Você pode escrever isso aqui? Minha vida está nas mãos de Deus. Olha só, esse aqui é um salmo de Davi. Davi não estava pedindo uma data de validade. Ele estava pedindo sabedoria. Ele estava dizendo: Deus, me ajuda a enxergar a realidade com clareza. Porque quando me esqueço de que sou frágil, eu começo a agir como se fosse eterno. E isso me leva para os caminhos errados. Existe uma arrogância silenciosa que habita o coração humano. Não a arrogância barulhenta de quem se acha o dono do mundo, mas aquela arrogância sutil de quem age como se tivesse tempo de sobra. Eu vou me reconciliar com meu pai mais tarde. Um dia eu vou parar para investir no meu casamento. Quando as coisas melhorarem, aí eu volto a buscar a Deus. Eu me lembrei, enquanto eu estava preparando essa mensagem, do cantor Renato Russo, que em uma das suas canções escreveu: temos todo o tempo do mundo, temos o nosso próprio tempo. Renato Russo morreu muito jovem. Ele não tinha todo o tempo do mundo. Moisés, em um dos seus salmos mais conhecidos, já nos advertia sobre isso. Em Salmos 90, verso 12, ele escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar os dias não é uma prática pessimista, é uma prática de sabedoria. Quem aprende a contar os dias, aprende a valorizá-los. Aprende a não desperdiçar o que é precioso, a priorizar o que realmente importa. O filósofo romano Sêneca, que viveu no tempo do apóstolo Paulo, escreveu com uma lucidez impressionante: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Ele observa os homens de seu tempo e via o mesmo que Davi descreveu séculos antes. Seres humanos agitados, ocupados e apressados, mas internamente vazios. A pergunta que Deus nos faz hoje, através desse salmo, é muito simples. Você sabe quão frágil você é?
não é uma pergunta para nos humilhar, é uma pergunta para nos libertar da ilusão da autossuficiência. No versículo 6, o salmista escreveu assim: em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Essa é talvez uma das descrições mais precisas da vida moderna já escritas. E foi escrita há 3.000 anos atrás. Pensa por um momento. Quantas horas por semana você dedica ao trabalho? Quantas horas você dedica ao lazer? Quantas ao descanso? E quantas ao que realmente é eterno? Ao seu relacionamento com Deus, com sua família, com as pessoas ao seu redor. Jesus não foi ingênuo sobre o poder sedutor das riquezas. Ele contou a história de um homem que fez exatamente o que Davi descreve nesse salmo. Está lá em Lucas, no capítulo 12, do verso 16 ao 20. E disse-lhes uma parábola. A terra de um homem rico produziu abundantemente. Ele pensou consigo mesmo: o que farei? Pois não tenho onde guardar a minha colheita. E disse: farei o seguinte: derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores, e ali guardarei todo o meu cereal e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens guardados para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite mesmo te reclamarão a alma. E o que tens preparado, de quem será? Perceba que esse homem não era mau. Ele não roubou, não enganou ninguém. Ele trabalhava duro, ele planejava o futuro, ele tinha um sucesso visível. E mesmo assim Jesus o chamou de insensato. Sabe por quê? Porque ele havia confundido provisão com propósito. Ele tinha construído seu presente para si mesmo e esquecido da eternidade. C.S. Lewis, um dos maiores intelectuais cristãos do século XX, falou algo que ressoa profundamente aqui. Abre aspas para ele. Se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram exatamente aqueles que mais pensaram no próximo. Fecha aspas. Em outras palavras, quem pensa na eternidade é quem mais aproveita o tempo aqui. Isso não significa que ter dinheiro é pecado, sabe, irmãos? A Bíblia nunca diz isso. O problema não é a riqueza, é o coração que substitui a Deus pela riqueza. É a alma que encontra sua segurança no que tem e não em quem a criou. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 21, Jesus disse o seguinte: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Deixa eu te perguntar com delicadeza, mas com franqueza. O que tem ocupado mais espaço no seu coração ultimamente? O que você tem acumulado? Coisas, experiências, títulos, reconhecimento, enquanto o que realmente importa fica para depois? No versículo 5, o salmista diz que, de fato, o homem não passa de um sopro. Essa afirmação poderia até soar como desespero, mas o contexto do Salmo 39 nos revela uma coisa diferente. Ela é o ponto de partida para a esperança mais sólida que existe. Sim, somos um sopro, mas somos um sopro que foi soprado por Deus. E somos um sopro que tem um destino eterno. O apóstolo Tiago retoma essa metáfora no Novo Testamento e acrescenta uma perspectiva muito importante. Ele diz assim, no capítulo 4, versículo 15: ao contrário, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A brevidade da vida não é uma tragédia quando está nas mãos de um Deus eterno. É exatamente aí que entra a virada do Salmo. Davi, depois de contemplar toda a fragilidade humana, ele não conclui com desespero, ele conclui com uma declaração. No verso 7, mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Essa é uma das expressões mais poderosas da fé bíblica. Depois de encarar a realidade, depois de ver sem ilusões a fragilidade da existência humana, ainda assim o salmista diz: apesar de tudo isso, minha esperança está em Ti.
a esperança que Davi expressava de forma profética em Salmos 39, hoje nós podemos experimentar de forma plena e concreta. Porque o Verbo eterno de Deus se tornou um sopro, se tornou humano e habitou entre nós. Jesus Cristo entrou na nossa fragilidade, viveu como sopro, experimentou os limites do tempo, a fome, o cansaço, a dor. Mas na ressurreição, ele transformou esse sopro frágil em fundamento eterno. O apóstolo Paulo compreendeu isso de uma forma que transformou a sua vida. Ele disse assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Viver é Cristo, ou seja, cada dia de sopro que me resta tem sentido pleno quando está conectado a Ele. E morrer é lucro, porque o fim desse sopro não é o fim da história, mas o começo do que é verdadeiramente eterno. Quando sua esperança está em Cristo, a brevidade da vida não é mais uma ameaça, é um convite. Um convite a viver com urgência o que realmente importa, a não adiar o que tem valor eterno, a não trocar o eterno pelo transitório. Eu quero terminar te fazendo 3 perguntas para você levar ao longo do seu dia. O que você tem adiado, mas que lá no fundo do seu coração você sabe que não deveria adiar mais? Pode ser um pedido de perdão, uma conversa difícil com alguém que você ama, uma decisão de entregar a sua vida ou renovar a sua caminhada com Deus. Segunda pergunta: o que você tem acumulado que está ocupando o espaço que pertence a Deus no seu coração? Eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Pode ser ambição, reconhecimento, mágoa, orgulho, controle. O que é que tem sido o seu celeiro maior? E a terceira pergunta: onde está a sua esperança? Não a esperança que você declara no culto, mas a esperança que fica evidente nas suas escolhas diárias, nos seus investimentos de tempo e energia. Onde está ela, de verdade? Nós somos sopros, e essa é uma das verdades mais libertadoras da Bíblia, porque sopros que se rendem a Deus descobrem que tem um Pai eterno. Sopros frágeis que se encostam em Cristo descobrem a rocha que não se abala. Viva os seus dias com essa consciência. Não com medo, mas com propósito. Não com ansiedade, mas com esperança. Porque o Deus que criou a eternidade entrou no tempo por amor a você. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Se você está intercedendo pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos orar juntos por ela. Amém? Vamos falar com o Pai. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem tão necessária para esses nossos dias. Nós vimos hoje, através da Tua palavra, o quão frágeis somos. E longe de nos envergonhar, essa verdade nos liberta, porque ela nos faz correr para Ti, porque o Senhor é eterno e imutável. Eu peço que o Senhor desperte em cada um de nós a sabedoria de contar os nossos dias, que não nos deixemos enganar pela ilusão do acúmulo, pela correria vazia, pela agitação que não leva a lugar nenhum. Que possamos olhar para as nossas vidas e perguntar com honestidade o que realmente importa aqui. Eu quero orar especialmente por aqueles que hoje carregam o peso de relacionamentos partidos, Pai. Casamentos feridos, famílias destruídas, corações que não sabem mais como se comunicar. Que o Senhor seja a rocha sobre a qual eles constroem, o conselheiro que fala quando as palavras humanas falham, a restauração que nenhum esforço humano sozinho pode produzir. Eu oro por aqueles que estão passando pela dor do luto, pela perda recente de alguém querido ou querida. Que a certeza da eternidade seja um bálsamo sobre a dor dessa família. Eu oro por aqueles que estão doentes, que estão lutando contra as enfermidades. Pessoas que enfrentam ansiedade e depressão, que sentem que a vida perdeu o sentido. Que eles possam ouvir hoje as palavras do salmista como uma voz direta ao coração.
minha esperança está em ti. Eu quero orar pelas finanças de cada família representada aqui nos comentários, por aqueles que estão enfrentando dívidas, desemprego, incerteza. Dê a essas pessoas, Pai, sabedoria, provisão e paz. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já conheceu alguém que, mesmo passando por momentos muito difíceis, ainda conseguia sorrir e dizer: obrigado, Senhor? Talvez você pense assim, mas como isso é possível? Como alguém pode agradecer quando perdeu o emprego, quando está doente ou quando a vida parece estar fora de controle? O segredo está em um coração que aprendeu o poder da gratidão. A gratidão não ignora a dor, mas declara que Deus é maior do que as circunstâncias. Hoje eu quero ler com você Salmos 103, do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler na versão NVI. Ela diz assim, olha: bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Irmãos, essa passagem aqui é um convite para que eu e você valorizemos as bênçãos de Deus, para que nós tenhamos o coração grato. Hoje eu quero falar sobre o poder da gratidão. Muitas vezes, o problema não é que Deus deixou de agir, mas sim que nós esquecemos do que Ele já fez. A ingratidão nasce do esquecimento. A gratidão nasce da memória. Eu vou repetir isso aqui. A ingratidão nasce do esquecimento. A gratidão nasce da memória. Se tem alguém que poderia ter motivos para murmurar, esse alguém era Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Um homem abençoado com a sua família, suas riquezas e também com o respeito que ele tinha. Mas de um dia para o outro, ele perdeu quase tudo. Ele perdeu os seus bens, quando os seus rebanhos e seus servos foram saqueados e mortos. Ele perdeu a sua saúde. A Bíblia diz que ele foi ferido com tumores dolorosos, da cabeça aos pés. Ele perdeu o apoio da sua esposa, que falou para ele o seguinte: amaldiçoe a Deus e morra. Ele perdeu o consolo dos amigos, que em vez de oferecerem apoio, o acusaram injustamente. E é interessante que no capítulo 1 do livro de Jó, no verso 21, diante de tudo isso que aconteceu na vida dele, e eu quero ressaltar aqui, principalmente, a perda dos filhos, Jó declara o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Esse é o retrato de um coração grato. Mesmo no vale mais profundo, Jó não negou a dor. Ele não fingiu que estava tudo bem, mas ele escolheu bendizer o nome do Senhor. A postura de Jó diante das adversidades nos ensina 3 lições fundamentais, 3 lições poderosas que eu quero transmitir para você hoje. Primeira, a gratidão reconhece a soberania de Deus. Jó sabia que tudo o que ele tinha vinha de Deus. Por isso, quando ele perdeu, ele não deixou que essa perda apagasse a bondade do Senhor. Segunda coisa, a gratidão é uma escolha, não é um sentimento. Jó não sentia alegria diante do luto, mas ele decidiu continuar louvando. Gratidão não depende do que nós estamos sentindo, mas de quem Deus é, ou de quem Ele representa na nossa vida. E a terceira coisa, a gratidão abre caminho para a restauração. No final do livro de Jó, nós lemos que Deus restaurou a sorte dele e lhe deu o dobro do que antes ele possuía. A gratidão foi parte fundamental dessa trajetória de fé que nós podemos perceber aqui na vida de Jó. Agora, a Bíblia nos conta muitas histórias. Por exemplo, enquanto Jó escolheu agradecer, o povo de Israel no deserto escolheu murmurar. E por causa disso, por causa dessa murmuração, muitos não entraram na terra prometida. A murmuração nos paralisa, mas a gratidão nos move para frente. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A murmuração, a reclamação nos paralisa, mas a gratidão nos impulsiona para frente. É muito fácil agradecer quando tudo está bem na nossa vida. Mas o verdadeiro poder da gratidão se revela no vale. Quando nós dizemos obrigado a Deus em meio às lágrimas. Quando nós fazemos isso, quando nós agimos dessa forma, nós estamos mostrando que confiamos na fidelidade do Senhor. Confiamos mais na fidelidade dele do que naquilo que está diante dos nossos olhos. Foi isso que Paulo e Silas fizeram no capítulo 16 do livro de Atos. Paulo e Silas estavam na prisão, açoitados e algemados. E sabe o que eles fizeram? Eles cantavam hinos a Deus. E diante dessa atitude de gratidão, as cadeias se abriram. A gratidão é capaz de abrir portas em lugares onde não parece haver saída. A gratidão abre portas. Hoje, diante dessa palavra, dessa breve palavra, eu quero te desafiar a praticar a gratidão de uma forma intencional. Como fazer isso, pastor? Quando você acordar, quando você estiver deitado ainda na sua cama, espreguiçando, sabe? Abrindo os olhos, antes de pensar nos problemas, diga em voz alta 3 motivos pelos quais você é grato. Agradeça a Deus. Você pode dizer: obrigado, Senhor, por eu estar vivo. Obrigado por essa cama. Obrigado por esse cobertor tão quentinho que me aquece. Obrigado pela minha visão. Obrigado pela minha família. Obrigado por essa noite de sono. Ainda que não tenha sido a melhor noite de sono, mas agradeça a Deus por essa noite de sono. Enfim, escreva uma lista de bênçãos. Escreva isso. Eu gosto de escrever as coisas. Quando você escreve, você fixa mais a ideia. Escreva
as grandes bênçãos e as pequenas bênçãos. Grandes bênçãos. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus filhos. Obrigado pela vida da minha esposa. Obrigado pela minha salvação. Pequenas bênçãos. Obrigado, Senhor, por esse café da manhã. Ainda que seja um café simples, irmão. Um pão com manteiga, um café com leite. Obrigado, Senhor. Nos momentos de dificuldade, lembra do exemplo de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Hoje nós estamos aprendendo o poder da gratidão. E nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor te abençoe. Para que Deus desperte em você esse sentimento de gratidão, independentemente das circunstâncias que você estiver enfrentando. Que você tenha hoje um coração grato. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Você pode pedir as coisas para Deus. Não tem problema pedir as coisas para Deus. Tiago diz que nós devemos apresentar as nossas petições a Deus. Tornar conhecidas as nossas petições diante do Senhor. Mas junto com o seu pedido de oração, escreva essa expressão aqui, ó. Eu escolho viver em gratidão. Amém? Escreva isso pela fé. Eu escolho viver em gratidão. Faça isso. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação que tem tirado a sua paz, que tem minado a sua alegria, que tem te trazido dor, angústia, escreva ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero me expor aqui. Não tem problema. Mas coloque pelo menos a área da sua vida que precisa de um toque de Deus. Escreva assim, olha, família. Só isso. Eu não vou entender o que significa, mas Deus vai entender. Deus já entendeu. Até mesmo se você não escrever, Ele já entendeu. Coloca assim, ó, saúde, vida sentimental. Deus já entendeu tudo, irmãos. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra tão tremenda, que nos lembra do poder da gratidão. Nós reconhecemos diante de Ti que muitas vezes temos reclamado mais do que agradecido. Nos perdoa por esquecer das bênçãos que já recebemos. Assim como o salmista, nós declaramos: bendiga o Senhor, a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Nós queremos hoje nos lembrar de cada detalhe da tua bondade, do fôlego de vida que o Senhor nos concedeu, da nossa família, do pão de cada dia que não nos tem faltado, dos livramentos que temos recebido, da salvação que o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. Pai amado e querido, eu oro por essa pessoa que está passando por momentos de dor, assim como Jó passou. Talvez ela tenha perdido algo precioso. Talvez ela esteja enfrentando uma enfermidade, ou vivendo uma crise no seu relacionamento, ou ainda passando por um tempo de aflição, de deserto, de tempestade. Que essa pessoa, que esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo, encontrem na gratidão uma fonte de força. Que mesmo em meio às lágrimas, ela consiga declarar: bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, que a gratidão substitua a nossa murmuração. Muda a nossa linguagem. Onde hoje existem queixas, que o Senhor coloque louvor. Onde nós estamos expressando desânimo, que o Senhor coloque esperança.
onde nós estamos sentindo um vazio, que o Senhor preencha com a tua paz. Assim como o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro do que ele tinha antes, eu oro para que haja restauração na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Devolve a alegria para o teu filho, Pai, para a tua filha. Multiplica as bênçãos na vida deles e transforma essa dor em testemunho. Nós te agradecemos, não somente pelo que o Senhor já fez por nós, mas te agradecemos por quem tu és. Porque o Senhor é um Deus santo, justo, fiel, compassivo e misericordioso. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, hoje e para sempre. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Tenha um coração grato. Tenha um coração grato diante de Deus. Antes de sair, dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like aqui, o seu joinha, o YouTube recomenda essa palavra para outras pessoas. E assim, nós conseguimos chegar a milhares de vidas. Nós já somos quase 2.700.000 inscritos aqui no canal. Nós já alcançamos muitas pessoas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para que a gente atinja essa marca, para que esse canal continue espalhando a palavra de Deus todos os dias. E quando se inscrever, ative as notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Aqui na descrição do vídeo tem várias formas de você nos apoiar. Eu agradeço a todos aqueles que têm contribuído através da nossa chave Pix. Isso tem nos sustentado, isso tem nos ajudado muito a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Se você realmente quer expressar a sua gratidão, uma das maneiras de fazer isso é compartilhar aquilo que você recebeu de Deus. Então, mande essa mensagem para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Faça a diferença na vida de alguém. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já parou para pensar no que realmente nos faz vivos? Eu não estou falando apenas da sua respiração ou do coração que pulsa aí no seu peito. Eu estou falando daquela vitalidade interior que nos impulsiona, que nos faz sonhar e que nos permite seguir adiante, mesmo diante dos maiores desafios. A Bíblia nos revela algo muito interessante. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Irmãos, percebam aqui a profundidade dessa cena. Deus, o Criador de tudo, pega o pó, matéria inerte, matéria comum, sem vida, e molda o homem. Mas o momento decisivo acontece quando ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E esse fôlego aqui não é apenas o ar, é o dom divino da vida. É comunhão, é a marca de que fomos criados para além da matéria. O ser humano não é autônomo em sua existência. A sua vida depende do sopro divino, o que revela tanto a fragilidade da criatura como também a sua dignidade, pois a vida humana procede diretamente de Deus. Mas nós precisamos refletir.
Nós estamos vivendo com esse fôlego de vida em sua plenitude ou nós estamos apenas sobrevivendo? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Irmãos, o sopro de Deus sobre o homem, que eu li aqui em Gênesis 2, não ficou restrito somente ao Éden. Depois da ressurreição, Jesus encontra os seus discípulos amedrontados e trancados em um quarto e lhes dá um novo fôlego. Isso está registrado em João capítulo 20, verso 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ali não era apenas o dom da vida física, mas da vida espiritual. Era a capacitação que Jesus estava dando a eles para compreender as Escrituras, para vencer o medo e para testemunhar com ousadia. Assim como lá no Gênesis, lá no início, Deus soprou o fôlego de vida no homem, aqui Cristo sopra o Espírito sobre os discípulos, simbolizando o início de uma nova criação, agora em Cristo. O homem deixa de ser apenas alma vivente para se tornar participante da vida do Espírito. Tem um outro texto que eu queria compartilhar, que é Ezequiel 37. A visão do vale de ossos secos. Essa também é uma ilustração muito poderosa. Deus pergunta a Ezequiel se aqueles ossos, do jeito que estavam ali, sequíssimos, poderiam viver. Depois de profetizar, o Espírito sopra sobre eles. E o que era pó e osso agora se torna um grande exército. A restauração, simbolizada pelo sopro divino, vai além da volta à vida física. Ela aponta para a renovação espiritual e a restauração do povo de Deus à comunhão com Ele. Assim também acontece conosco. Todas as áreas secas da nossa vida, os nossos sonhos, relacionamentos, nosso ministério, nossas emoções, podem receber o sopro do Espírito e florescer novamente. Jesus afirmou no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 10, o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não se limita ao aspecto espiritual. É vida que se manifesta em todas as áreas: corpo, mente, sentimentos, relacionamentos, até mesmo nas nossas finanças. O contraste entre o ladrão e o pastor aqui é absoluto. Enquanto o primeiro busca a destruição, Cristo comunica vida plena, que se refere à vida eterna, mas também à qualidade de vida presente em comunhão com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a pergunta na qual eu quero que você reflita hoje é a seguinte: você está permitindo que o verdadeiro fôlego de vida de Deus flua em você? Ou você está vivendo de forma estagnada,
apenas sobrevivendo. Eu quero que você saiba que essa mensagem não chegou até você por acaso. Ainda que você esteja pensando em desistir de tudo, Deus não desistiu de você. Ele deseja soprar hoje um fôlego novo na sua vida espiritual, nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, no seu ministério e até mesmo nos seus sonhos. Mesmo que as portas do seu quarto do medo estejam trancadas, Jesus te convida hoje a abrir o seu coração para que ele entre e coloque paz, coloque esperança e alegria. Chegou a hora de permitir que o sopro divino renove a sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva sabendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que você possa imaginar. E declare pela fé o seguinte: eu recebo o fôlego de vida. Amém? Escreva isso com convicção. Eu recebo o fôlego de vida. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica que está acontecendo, ocorrendo na sua vida, coloque ela aqui nos comentários, para que essa área da sua vida seja alvo do favor de Deus, das nossas orações, para que você receba o fôlego de Deus nessa área específica. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão tremenda, por essa palavra que nos enche de coragem, de motivação e de fé. Pai, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, com o nosso coração grato. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo Teu sopro criador, que nos fez seres viventes. Nós também te louvamos, Pai, pelo novo sopro que veio através de Jesus, o Teu Espírito Santo, que nos vivifica e que nos dá entendimento. Pai amado e querido, nós confessamos que muitas vezes vivemos uma vida estagnada, uma vida pesada, vivendo de reclamações, vivendo, ó Deus, de forma inconsequente ou indiferente aos Teus propósitos. Pai, nós confessamos as nossas debilidades, entregamos a Ti as nossas fraquezas, as nossas quedas, os nossos fracassos e clamamos pelo Teu perdão. Nós queremos recomeçar, Senhor, e por isso pedimos pela Tua misericórdia e pela Tua graça sobre as nossas vidas. Nesse momento, Pai, eu peço que o Teu fôlego de vida seja derramado sobre nós. Derrama o Teu fôlego de vida sobre essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Sopra, Espírito Santo, nas áreas da nossa vida que parecem mais ossos secos, sem esperança, para que se tornem um grande exército para a Tua glória. Que o cheiro da água viva nos renove e nos faça florescer novamente. Sopra, meu Deus, uma vida nova em nossas finanças, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos. Sopra sobre a nossa saúde. Sopra, ó Deus, sobre a vida espiritual, sobre esse ministério. Renova esse ministério, Pai. Sopra sobre aqueles que estão em nossa família, mas que ainda não Te conhecem, que ainda não tiveram essa experiência genuína com o Senhor, para que creiam em Ti e sejam salvos. Meu Deus, eu peço que o Senhor sopre o Teu Espírito sobre todos aqueles que se sentem perdidos, sem esperança, sobre essa pessoa que está pensando em desistir. Sopra sobre aqueles que estão lutando nesse momento contra a depressão, contra a ansiedade, contra os pensamentos de morte.
Lembra a essa pessoa que a vida dela importa, que ela não é um fracasso e que o Senhor é a esperança dela. Sopra a tua paz, Senhor. A paz que nós não conseguimos compreender. Sobre cada quarto do medo onde nós estamos trancados nesse momento. Que as portas se abram. Que a dúvida e o desespero deem lugar à esperança, à tua presença e à tua promessa de ressurreição. Sopra sobre nós a tua sabedoria, para que vivamos uma vida que flua, não uma vida estagnada, mas uma vida com propósito, uma vida abundante, deixando um legado de fé e de amor para as próximas gerações. Nos capacita, Deus. Assim como o Senhor soprou sobre os discípulos o teu Espírito, para que eles compreendessem as Escrituras e levassem a tua palavra com autoridade e poder por onde fossem, nós também recebemos de ti esse sopro de vida. Que o Senhor possa neutralizar toda força contrária ao teu agir em nossas vidas. Que o teu reino se manifeste em nós e através de nós. Que possamos ouvir o ruído de Deus, um novo barulho da tua glória, da tua ação poderosa na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade e principalmente na nossa família. Te agradecemos, Pai, porque Tu és o Deus da restauração, o Deus que não desiste de nós. Te agradecemos porque o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor conhece a nossa história e nos dá livre acesso a Ti através de Cristo. Que nós possamos viver cada dia da nossa vida com o Teu fôlego de vida, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu espírito essa palavra. Deus está soprando sobre você um fôlego de vida nessa manhã. Amém? E a minha oração é para que o fôlego do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo, seja recebida por você com convicção e que não fique só em você. Essa mensagem é para ser compartilhada com muitas pessoas. É só você clicar aqui no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e vai encaminhar essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode mudar o dia de alguém, então não guarde ela só para você. Se você ainda não deu like no vídeo, dê o seu like, amém? E se inscreva no canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração.
Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família, mas mesmo assim ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte. Esperança onde há dor. Caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência, foi a mão dele. Porque a glória pertence a Ele. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, Ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu
é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos. Que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças.
Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus.